A escola é o lugar onde você vai para aprender a como ser alguém na vida. Essa é uma das maiores mentiras que eu já ouvi na minha vida inteira. Você passa horas e horas em uma sala de aula, aprendendo coisas que não vão fazer a menor diferença na sua vida, e quando chega em casa, é obrigado a estudar ainda mais, para poder passar em uma prova que só serve para saber se você memorizou um monte de fatos inúteis ou regras aleatórias, que no final não vão te ajudar em praticamente nada no mundo real. Ao invés disso, você poderia gastar o tempo que estuda em casa em algo verdadeiramente útil e que realmente vai ter um impacto na sua vida, como praticar exercícios físicos, aprender inglês ou a programar. Então, nesse vídeo, nós vamos ver como aproveitar melhor o tempo que passamos em sala de aula para que não precisamos estudar em casa, ou estudar o mínimo possível e mantendo as mesmas notas. Também vamos ver como aumentar as notas dos seus trabalhos sem ter que gastar mais tempo neles do que você já gasta. E no final, vamos ver truques que poucas pessoas conhecem para ir melhor em provas. Muitas vezes, quando estamos em sala de aula, ouvimos a explicação do professor ou professora com atenção, mas ainda assim ficamos com dúvidas. Porém, ao invés de levantar a mão e perguntar, ficamos com vergonha. Primeiro, é o trabalho do professor te explicar até que você entenda. Segundo, se você não entender uma parte da matéria, você vai ter dificuldade em entender o resto, e isso vai virar uma bola de neve. Terceiro, tudo que você não conseguir aprender em sala, você vai ter que estudar sozinho depois, e em casa. Você realmente acha que gastar essas horas a mais do seu tempo para que ninguém pense mal de você vale a pena? E isso não vale só para dúvidas. Tente participar da aula, responda as perguntas do professor, faça perguntas inusitadas sobre o tema, e os professores adoram isso, e você vai ficar muito mais imerso na aula, confie em mim. Claro, se você tem vergonha, você não vai conseguir falar muito de cara, então crie metas do tipo: essa semana eu vou fazer 4 perguntas para o professor, e se você não tiver nenhuma pergunta para fazer, faça uma de algo que você já sabe, não importa, desde que você fale. Vai por mim, perder essa vergonha de falar no meio de um grupo vai melhorar muito a sua vida, e não só no colégio. Agora, o próximo passo é fazer todos os exercícios que os professores mandarem. Eles são chatos na maioria esmagadora das vezes, mas muitos professores pegam as questões das provas justamente desses exercícios, ou escolhem questões muito parecidas, e isso também vai te ajudar a fixar bastante a matéria. Então, faça os exercícios, preste atenção na correção e se tiver qualquer dúvida, pergunte. Quanto aos deveres de casa, também tem um truque que eu usava bastante. Ao invés de fazer em casa, eu fazia no colégio mesmo. Não estou falando de copiar do colega ou pegar da internet, mas realmente fazer. Talvez a sua escola seja um pouco diferente, mas a minha tinha várias ocasiões em que a gente ficava à toa. Por exemplo, a aula começava às 7 da manhã, mas a gente podia chegar mais cedo. Se você chegasse às 6h45, você teria 15 minutos sem fazer nada. Só que muitas vezes os professores só entravam na sala por volta de 7h10 e 7h15. Alguns demoravam até mais, o que te daria meia hora para fazer qualquer tarefa que tenham passado. Além disso, era muito comum os professores deixarem a gente atuando nos últimos 10 ou 15 minutos da aula, porque todo mundo já tinha terminado a atividade que ele passou e tinha pouco tempo para passar mais coisas. Obviamente, tinham aqueles que aproveitavam cada segundo da aula, mas eram poucos. E por último, tem a troca de professores. Muitos professores chegavam na sala, batiam um papo por alguns minutos com a turma, faziam uma chamada e só depois começavam a realmente dar aula. Somando o horário de chegada junto com esses outros 2 momentos, você consegue tranquilamente 1 hora atuando no colégio todos os dias, e isso sem precisar contar o intervalo ou tempo livre, quando acontece algum professor faltar. Tá, você tentou fazer tudo isso, mas os seus amigos não param de interromper ou não te deixam prestar atenção na explicação. Aí é uma questão do que vale mais para você. Eu iria preferir ver eles irritados comigo por eu ter trocado de lugar para prestar atenção na aula do que gastar o meu precioso tempo estudando para a prova do colégio em casa. Mas, se você não consegue nem se imaginar se separar um deles, as outras dicas ainda vão ser bem úteis. Última coisa, durante a explicação do professor, você vai pegar um papel e vai anotar as principais palavras-chave da matéria. Não é para fazer um resumo para estudar depois. No final do vídeo, eu vou te explicar o motivo.
Mas vamos supor que você esteja estudando sobre a Revolução Francesa. Ao invés de escrever "A Revolução Francesa aconteceu entre os anos 1789 e 1799 e tinha como objetivo derrubar a monarquia absolutista francesa governada pelo rei Luís XVI e instaurar uma democracia", você vai escrever apenas palavras-chave, como 1789, 1799, monarquia para democracia e rei Luís XVI. Está tudo embaralhado e sem contexto, mas você vai entender quando ler, e esse é o objetivo. Imagine que você está fazendo uma cola e que precisa pegar apenas o essencial, mas de forma curta. Você vai entender o motivo disso mais tarde, e não vou te falar para colar na prova. Quanto aos trabalhos, você pode tentar fazer no colégio, mas é um pouco mais difícil. Então, vamos ver como aumentar a sua nota sem aumentar o seu esforço na hora de fazer ele. Já aconteceu comigo de eu gastar horas em um trabalho, mas na hora de receber a minha nota, foi muito abaixo do que eu esperava. Isso provavelmente já aconteceu com você também. O primeiro passo, então, é descobrir exatamente o que o professor quer para o trabalho. Alguns preferem que você bote cada detalhe possível, enquanto outros preferem que você escreva apenas os pontos principais. Depende muito de professor para professor. Você tem 3 formas de descobrir o que o professor quer: vendo trabalhos antigos dele que receberam nota alta, perguntando para ele o que ele quer que você coloque no trabalho, ou perguntando o motivo de você ter tirado a nota baixa em um trabalho antigo. Mas eu não considero esses passos tão importantes se não forem combinados com um truque. O que você vai fazer é o seguinte: você vai terminar o trabalho antes do prazo de entrega, ao invés de fazer na noite do dia anterior, e vai mostrar para o seu professor o trabalho. A maioria deles vai ser gentil e vai te dizer o que você pode mudar para ter uma nota maior. Dessa forma, você vai saber se o seu trabalho está realmente bom, e se estiver ruim, você vai gastar um pouco de tempo a mais corrigindo, mas, em compensação, com essa nota maior no trabalho, você não vai precisar se preocupar tanto com as provas. Pode acontecer de um professor se recusar a ver o trabalho antes da data de entrega. Aí mesmo que se você for mal nele, você vai pegar o trabalho e vai voltar nele para perguntar todos os motivos que fizeram você perder ponto. Assim, no próximo trabalho, você já vai saber o que fazer e vai fazer ele certo de primeira. Talvez você tenha que se esforçar um pouco mais no primeiro trabalho que você vai entregar para um professor, mas nos próximos, você já vai saber tudo o que você precisa fazer e vai ser muito mais rápido. Uma coisa que é meio óbvia, mas que acho importante ser falado para o vídeo ficar completo. Quando for fazer um trabalho grupo, faça com pessoas que realmente vão fazer o trabalho, e não com pessoas que vão ficar à toa deixando os outros fazerem por eles. O tempo delas não é mais valioso que o seu. Agora, como ir melhor em provas mesmo sem estudar? Parece meio impossível, né? Se você seguir os 2 passos anteriores, de aproveitar o tempo em sala e os truques para aumentar a nota dos trabalhos, vai ser bem tranquilo. Um dos principais problemas de estudantes na hora de uma prova é justamente o nervosismo. Muitas vezes eles poderiam até ir bem, mas ficam tão ansiosos que têm um branco durante a prova. Bom, dessa vez você não vai precisar disso. Você já foi muito bem nos trabalhos e a sua nota não depende só da prova. Inclusive, se você não prestou atenção em como aumentar as notas do seu trabalho, volte e anote em algum lugar o que eu te disse. Mas tinha uma coisa que me ajudava muito, que era imaginar que o resto do mundo não existia. Eu esquecia completamente que estava dentro de uma sala de aula e só me concentrava no papel que estava na minha frente. Podia cair um meteoro do lado de fora da janela e eu não daria a mínima. Dessa forma, você pode ficar mais calmo, o que já é meio caminho andado na hora de fazer uma boa prova. Outra coisa muito importante, mas que parece besteira, é dormir bem no dia anterior da prova. Dormir mal vai te deixar com muito menos concentração e vai atrapalhar o seu raciocínio. 2 coisas que você vai precisar bastante. Agora, na parte prática, lembra que eu te disse para durante a aula escrever todas as palavras-chave da matéria? Se você pulou o vídeo, volta lá. Você vai usar essas palavras agora. Alguns minutos antes da prova, você vai pegar aquela folha e reler tudo. O objetivo aqui não é aprender a matéria toda em cima da hora, e sim relembrar os principais pontos que provavelmente vão ser cobrados na prova. Você já aprendeu durante as aulas e os exercícios, ou deveria, então isso é apenas uma revisão extremamente rápida. Agora, truques para ser usados durante a prova. Preste sempre atenção no que o professor fala durante a prova. Já vi vários dando respostas sem querer. Alguns até mesmo dão a resposta de uma questão se você perguntar. Então,
Faça o teste e pergunte a resposta. O máximo que vai acontecer é ele dizer que não pode te responder. Mas, se você encontrar um professor bonzinho assim, não abuse. Só pergunte se você realmente não tiver nenhuma ideia da resposta. Falando em questões difíceis, sempre que você esbarrar em uma que você não sabe a resposta, pule a questão e vai para a próxima. É muito comum uma questão ter a resposta da outra, principalmente em provas de múltipla escolha. Justamente por isso, você precisa ler a prova com muita atenção. Diversas vezes eu errei por não ter visto que a questão pedia para marcar a opção incorreta. Isso é muito irritante. Agora, vamos supor que você achou uma questão difícil e você não conseguiu a resposta nem na prova, nem com o professor. Tem dois truques que podem te ajudar. Vamos supor que uma questão seja: qual o nome do rei francês do início da Revolução Francesa? E você tem as seguintes opções. E está vendo que duas delas são muito parecidas? Provavelmente o professor colocou de propósito para te confundir, o que significa que muito provavelmente uma delas é certa. Outro caso é quando as opções usam frases absolutas, como sempre, nunca ou todos. Essas são bem prováveis de estarem erradas. É óbvio que nenhuma dessas duas técnicas te garantem um acerto, mas aumenta muito a sua chance de acertar. Agora que você já sabe como gastar menos tempo estudando coisas inúteis em casa, você pode aproveitar para aprender habilidades que você realmente gosta e realmente tem interesse. Se imagine agora, chegando em casa depois do colégio e podendo se dedicar ao que você realmente ama, ao invés de ter que calcular a área de um triângulo retângulo. Só tem um problema: como nós não temos a obrigação de nos dedicarmos a isso, muitas vezes deixamos de lado, mesmo sendo o que queremos fazer. Pensando nisso, eu já gravei um vídeo que te ensina como ter disciplina de forma totalmente automática, o que te permite se dedicar ao que quer que você queira. Para assistir, é só clicar na tela.